O Vasco. O Vasco só conhecido no Brasil. Eu vou te falar, em alguns estados só, tá? Em alguns estados só. Tem alguns estados que já ninguém mais conhece mais o Vasco. Vou te falar. Na moral, olha isso! Olha isso! Agora, você consegue me entender? Quando eu chego aqui e falo com vocês, chega! A gente não tem que ter mais paciência com jogador ruim! Chega! Essa torcida, você, eu, merece ser feliz. E com um jogador ruim, não vai dar! Você me entende? Olha isso, olha essa recepção, família! Isso é bonito demais, isso é lindo demais! E hoje dá pra dizer que inicia a temporada de 2025, Vasco com força máxima diante do Madureira. Um outro ponto aqui que eu vou resenhar com vocês, muita gente me questiona aqui, pô, Thiago, por que você dá voz pra rival aqui, pai, não sei o quê. E eu sempre comento aqui com vocês que esse canal é um canal de torcedor, de resenha, zoação. Quando o Vasco ganha, a gente vai traz aqui as reações. E eu gosto dessa pilha, dessa provocação. Eu acho que, cara, isso é muito bom, isso é maravilhoso no futebol. Quando parte para outros esquemas, aí não. Mas a zoação, a brincadeira, eu gosto muito. E por isso que eu trago aqui esse tipo de resenha. Mas se você não gosta, é só não assistir, né? Quando a gente falar aqui de pós-jogo, pré-jogo, aí você acompanha aqui o Thiagão. Mas eu não aguentei essa brincadeira aí do resenha, mais ou menos falando de torcida. Aí não dá. Aí não dá. Eu morri de rir. Então eu vou deixar para o final do vídeo pra gente rir aqui junto, porque essa demonstração de carinho, de amor aí da torcida de Manaus, família vascaína. A resenha tá boa. Além disso, vamos falar aqui sobre a barca, né? O Vasco tá trabalhando firme aí pra mandar uma galera embora, enxugar a folha pra reforçar o seu elenco. Carlos Germano falou aqui do Léo Jardim, interessante pra gente resenhar. E eu quero fazer um questionamento também ao Jorge Igor, que vira e mexe aí pegando no pé do Carille, que vai fazer a sua estreia hoje. E ontem o Santos perdeu para o Palmeiras. Até aí, nada demais. Mas eu peguei aqui alguns comentários dos santistas falando sobre um ponto que o Jorge Igor critica muito, ou criticava, melhor dizendo, Fábio Carille. E claro, vamos falar também da provável escalação do Vasco. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha. Thiagão começou aqui acelerado, né? Só vou te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu falo pra vocês, eu faço essa promessa aqui o tempo todo, uma fase boa do Vasco. Cara, eu vou ficar insuportável. Insuportável. Ai, meu Deus, vem fase boa, vem títulos, vem, né, coisa boa aí pra gente. Família, queria começar esse vídeo falando sobre a 777, uma informação aqui do Diogo Dantas. Tá aí, ó, escritório contratado para defender a 777 em ações contra o Vasco se demite por falta de pagamento. Os americanos devem cerca de 308 mil dólares, algo em torno de R$ 1.800.000 para o escritório do renomado advogado Sérgio Bermudes. Preciso falar alguma coisa? Precisa falar algo a mais? Acho que não, né? Cara, eu gosto sempre de tocar naquela entrevista do Salgado pro Jean, cara. Ó, o próximo presidente não precisa fazer nada, deixa o barco andar, caminhar que vai dar tudo certo. Né? Recentemente, agora, né, eu acho que o Osório também deu uma entrevista, né, falando que na época tava tudo certo, 77, conta, pá, tinha dinheiro. Tá certo. Tá certo. Então, pra quem, né, há um tempo atrás criticou a postura do Pedrinho, né, em relação a assumir o controle, mais uma, né, da grande 777, família. Falando aqui agora de campo, bola, rapidamente destacar aqui uma informação do Tébaro Schmidt, né, um tempo atrás a gente já comentou sobre isso. Adeus, Emerson Rodrigues. Tá aí, ó, Emerson Rodrigues não é mais jogador do Vasco. O atacante colombiano de 24 anos que pertence ao Inter Miami assinou na tarde desta quarta-feira a rescisão do seu contrato de empréstimo com o clube de São Januário. No início da semana, Emerson já havia sido liberado dos treinos e se despediu dos companheiros de clube. A rescisão se deu de mútuo acordo. O Vasco se livrou da obrigação de pagar os salários do jogador pelos 6 meses que restavam do contrato. E o colombiano poderá procurar outra equipe, já que o Inter Miami não conta com ele. Ué, não é o Ludogorets, o time lá que o Eric Marcos tá? Eu acho que é, família.
Poxa, não tem muita coisa pra gente falar, né? Eu até aqui, né, de uma certa maneira, até defendi aqui o Emerson Rodrigues, né, falando que ele foi o melhor reforço da segunda janela do ano passado, pelo menos o que mais contribuiu, na minha opinião. Um outro ponto que eu colocava aqui, se o Vasco não consegue encontrar um jogador na base do nível, não vou falar melhor que o Emerson Rodrigues, fecha tudo, não precisa mais de base, fecha tudo, que é um jogador que, poxa, tem ali o drible e tal, mas erra muito na tomada de decisão, sinceramente, né, tem alguns momentos que parece um peladeiro, né, ele jogador de várzea, né? Felipe Coutinho que o diga. Então, se o Vasco não consegue encontrar na base, olha, então ainda bem que ele saiu aí, né, família vascaína, toda a sorte do mundo para o Emerson Rodrigues. Falando agora da Barca, uma informação também do GE, tem um nome aqui que eu fiquei surpreso. Mas vamos lá, ó. O Vasco prepara a Barca de 5 a 9 jogadores que podem deixar o clube nas próximas semanas. Zé Gabriel, De Luca, Serginho e Riquelme. A direção busca um empréstimo para aliviar a folha salarial. JP e Lucas Eduardo podem ser emprestados para ganhar minutagem. Esse é o nome que eu fiquei surpreso, JP. Capasso não está nos planos da direção, que busca uma venda do zagueiro. Esforza e Jean Davi, o Vasco está aberto a ouvir propostas pelos gringos. Olha, assim, só o nome aqui que eu acho que poderia ficar no elenco é o do JP. Porque foi um jogador, né, que contribuiu no ano passado, em alguns jogos, entrou bem, depois se lesionou, não teve sequência, acho que voltou para a base, né, não sei ao certo. Então eu acho que é um jogador que poderia sim contribuir, porque eu acho ele forte fisicamente, um cara que tem uma boa postura, é um bom físico, tem boa técnica. Então, de repente, tendo sequência nesse ano, com um time mais encaixado, né? Principalmente com jogadores que estão voltando aí no meio-campo, jogando junto com o Jair ou com o Paulinho, né? A performance, eu acho que a tendência é melhorar. Mas, né, se a ideia é emprestar o jogador para ganhar minutos, né, mais experiência, também pode ser aí. Mas eu, né, seguraria aqui o JP. Agora, os demais, é aquilo que eu falei. Chega. Eu acho que, eu vou falar por mim, tá? Sempre repito isso aqui, eu tenho 33 anos. 33 anos. Sou de uma geração que está mais acostumado com jogador ruim. Jogador horroroso. Essa é a realidade. Essa é a minha realidade. Eu não sou... Por mais que eu estava ali com meu pai, com meus tios, né? Minha avó, meu avô, lembro de momentos como o Mercosul, né? Tenho, poxa, memórias assim com meu avô que faleceu. Lembro do jogo, né, contra o Real Madrid, Vasco e Real Madrid, que o Vasco tinha um timaço. Lembro de momentos, né? Mas a partir do momento que eu passei a entender um pouco mais de bola, né? Analisar algumas coisas, irmão, mas que é isso? É muito jogador ruim que a gente tem que ir, Henrique da vida, sei lá, Neto Borges. Nossa, mas uma galera que a gente pode amar, e aí sempre com aquela paciência aí, não dá mais. Não, chega. Não tem que ter mais jogador ruim no Vasco, senão vai ficar difícil. Aí você, ninguém vai ser feliz, sabe? Então, essa Barca aqui, tirando a molecada, tá com Deus, tá? Toda a sorte do mundo para os jogadores e para as famílias. Show de bola, família vascaína. Seguindo aqui pra gente falar um pouco sobre o Ryan, uma informação também do, eu acho que é do Diogo Dantas, cara. É Diogo Dantas do O Globo. Tá aqui, ó. Ryan e Vasco alinham renovação para depois do Sul-Americano Sub-20, com multa rescisória de 80 milhões de euros para o exterior. Ryan, de apenas 18 anos, segue sendo cobiçado por clubes do Brasil e do exterior, mas o Vasco já deixou claro: só sai por proposta irrecusável. Por esse motivo, o clube busca essa renovação para se proteger, tendo em vista que o jovem só tem contrato até dezembro, né? A promessa é que Ryan tenha mais espaço em 2025 com Fábio Carilli. O garoto é visto como o futuro do clube e peça-chave na recuperação financeira, né? Então, essa parte da matéria aqui já tocou num ponto, né? Que é o Ryan dentro de campo. Assim, família, eu vejo o Ryan hoje ajudando o Vasco. Muita gente pode discordar. Nessa formação, hoje que o Vasco está jogando no lugar do Alex Teixeira, né, como segundo atacante. Até acho, eu não acompanho muito futebol de base, mas eu acho que era assim, né, que o Ryan jogava, né, a dupla de ataque ali, LGB, e ele como segundo atacante, né, de mais movimentação. Então entendo que nessa forma que o Vasco vai atuar hoje, ele poderia jogar no lugar do Alex Teixeira, ou até mesmo no lugar do Verratti, né, de um falso 9 de 9, eu acho que ele cai bem. Quando o Vasco joga com 3 atacantes e você coloca o Ryan pro lado, eu acho que ele perde muito. Não sei se futuramente, né, ele vai conseguir agregar nessa função, mas eu acho que hoje perde muito, porque hoje nessa função você tem que ajudar muito taticamente, correr atrás de lateral, ajudar o lateral, né? Coisa que o Peck fazia muito em 2023, e eu acho que o Ryan ele não tem físico para isso. Então, quando você ajuda muito taticamente, defensivamente, quando você tem a bola, a perna tá presa, né? Tá cansada ali. Então eu acho que não é o perfil, a característica do Ryan. Por isso que sempre falo aqui com vocês. Quer tirar o melhor do Ryan? Próximo da área. Que aí ele tem condição de fazer um facão, porque ele não é lento,
né? Ele consegue ganhar na velocidade de alguns zagueiros, né? Ele tem um bom chute, então você deixando ele mais próximo da área, ele tem uma perna canhota que a gente sabe, ele bate bem na bola, então é ali que você vai tirar o melhor do Ryan. Então eu entendo que o Carille tem que pensar muito bem nisso aí, família vascaína. Em relação a forma de jogar, eu quero passar primeiro o Jorge Igor, né, questionando aqui o Jorge Igor, trazendo os santistas aqui falando que eu vou tocar nesse ponto também. A gente já tá chegando lá. Primeiro eu queria destacar aqui, já que o Vasco vai entrar hoje com força máxima, essa visão aqui do nosso ídolo Carlos Germano sobre o Léo Jardim. A Sport TV na sua página até destacou. Tá aí, ó, aspas para Carlos Germano. O Léo Jardim é um grande nome no nosso Vasco. O time está bem servido no gol. Ele já foi convocado pela primeira vez e por estar jogando no Vasco, um time gigantesco. As condições de voltar à seleção são muito grandes, principalmente pelo bom trabalho que faz com o Vasco. Assim, família, eu não estou acompanhando muito o momento do Alisson, né, do Ederson. Eu acho que teve um tempo em que eles estavam machucados, né? Mas são dois grandes goleiros que, né, entendo que estão um pouco à frente. E acaba que o Dorival chama os dois, né? O Bento, que também era muito convocado, tá no futebol saudita, né? Mas assim, eu acho que o Léo Jardim, ele se coloca nesse bolo aí, cara. Né? A gente torce muito para que ele tenha uma grande temporada, faça uma grande temporada. Por que não? Por que não sonhar com seleção novamente? Eu acho que isso é importante até, né, pro foco, pra motivação do atleta. E entendo como o Carlos Germano, que o Léo Jardim tá ali, né? Com certeza o Dorival Júnior tá analisando esse jogador que vai fazer a sua estreia na temporada no dia de hoje. E aí, família, um outro, na verdade, esse sim, né? O Léo Jardim vai estrear na temporada, mas o Carille vai estrear à frente do Vasco, comandando o Vasco pela primeira vez. E aí eu queria trazer esses santistas aqui, questionando o time ontem. Um ponto que o Jorge Igor criticava demais o Carille. Olha só. É isso, um time que não tem condicionamento físico para suportar uma maneira de jogar. O time está arriado em campo com os 4 pneus e aí não tem perna, né? E aí não é uma questão técnica, é uma questão física. Seria lucro, o Santos tinha que segurar o lance. Assim, não só fisicamente, mas o Santos desligou. O Santos não jogou o segundo tempo, não jogou. Jorge Igor, tirou uma onda quando o Santos ganhou do grande Mirassol, né? Olha, tá vendo? Mudança aí, não sei o quê. Totalmente diferente do ano passado. Ele não fez um vídeo ainda não, depois eu vou até assistir quando ele, né, analisar essa derrota do Santos aí para o Palmeiras, mas pelo menos esses santistas tocaram no ponto que ele sempre criticou o Carille, né? Que era um time com pouca intensidade, um time com dificuldade, corria pouco. E aí, família, é o ponto que eu vou tocar aqui em relação, trazendo para o nosso contexto. Nem sempre é culpa do treinador. Por que eu tô falando isso? Hoje, né, a gente sabe, isso é uma visão minha, tá? Que o Vasco, ele permite uma maneira de jogar. É essa que o Vasco vai entrar em campo hoje, né? Basicamente com 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Se o Carille optar pela maneira que ele gosta de jogar, com jogadores de beirada, o Vasco não tem essa condição hoje. De forma nenhuma. Então, é isso que eu acho que, né, a diretoria do Vasco tem que dar todas as possibilidades para o Carille trabalhar. Porque, de repente, vem um momento ruim, um jogo aqui, um jogo ali, e começa as críticas. E, nesse momento, o Vasco está se colocando em campo como um time que tem que ter posse de bola, toques, né? Realmente tem jogadores de qualidade. Só que isso, eu entendo, não é fácil. Não é fácil para um treinador, para o Carille e para qualquer outro. Porque se você pegar no futebol aí, no mundo, os times que se colocam, né, na condição de conquistar, cara, é difícil você ver um time com essa característica aqui do Vasco. De aproximação, beleza, você encontra, mas sempre vai ter aquele jogador rápido, aquele jogador agudo, bom no 1 contra 1, capaz de, no momento de pressão, o time, lançamento, né, para desafogar atrás. E o Vasco hoje não tem esses jogadores. Na verdade, entendo que tem o Paulinho, que tem essa condição física, e tem o PH. Então você tem que trazer jogadores que possam dar essa condição pro Carille, porque ele gosta de jogar em transição rápida, então tem que dar essas possibilidades para o Fábio Carille. Isso é uma visão minha, família vascaína. E aí finaliza aqui o nosso vídeo com a provável escalação. Tá aí, ó. Jardim, João Vitor e Oliveira, PH e Lucas Piton, Jair, Paulinho e Tietê, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Vamos falar um pouco mais, né, o que a gente acha desse provável time aqui na nossa live de pré-jogo que deve começar às 6h30. Esse aqui, fechamos o nosso assunto aqui. Vasco, melhor assunto do mundo. Agora eu quero finalizar com resenha. Resenha, é isso mesmo. Olha esse corte aqui do podcast Resenha Mais ou Menos. E aí eu vou colocar assim uma edição fraca, que eu sou muito ruim nisso, a festa da torcida do Vasco lá em Manaus. Se for fazer um estudo, a cada 100 crianças que nascem aqui no Rio de Janeiro, só 6 é vascaína. Hoje nasce mais torcedor do Voltaço do que do Vasco. Na cidade eu conheço o vascaíno indo para jogo do Volta Redonda
porque tá com nojo de assistir o Vasco jogar, pô. Ele falou, mano, eu me sinto melhor vendo o jogo do Volta Redonda, Vascaíno. Eu sinto melhor vendo o jogo do Volta Redonda do que o Vasco. O Vasco é conhecido no Brasil. Eu vou te falar. Em alguns estados só, tá? Em alguns estados só. Tem alguns estados que já ninguém mais conhece mais o Vasco. Ah, vou te falar. Ai, cara, família, como é que vocês não gostam disso, cara? Isso é muito engraçado. É, assim, falando de resultados, é difícil. É difícil. Agora, quando você parte pra torcida, aí não, pô. Aí eu levanto. Aí não, cara. Aí, assim, fica difícil. Sabe por quê, família? Sabe por que fica difícil? Porque, cara, o Botafogo ganhou a Libertadores no ano passado. O Botafogo ganhou Brasileirão. E a mídia, de um modo geral, Globo, Band, SBT, ESPN, sei lá, cara, estavam falando mais do Mirassol, que subiu pra primeira divisão, e do Volta Redonda, que subiu pra Série B. Não falou do Botafogo, depois de ganhar Libertadores e Brasileirão, porque não dá audiência, não tem repercussão alguma, alguma. E, poxa, o que falar do Série C, né, família? O que falar do Série C? Poxa, a garotinha aí, botaram ela com a camisa do Fluminense, perguntaram, tu torce pro Fluminense? Não, eu sou Vasco. Pô, os caras estavam tendo que... Os caras estão nessa reta final aí do Fluminense. Poxa, R$5 o ingresso, lanche, né? 2 lanches no início do jogo, depois do jogo, passagem de volta, Uber pra encher o Maracanã. Sabe? Pô, torcida não, gente. Torcida não. Torcida não. Fui, familiar. Tamo junto.